E aí galera, quem fala aqui com vocês é o Myron. E hoje a gente vai estar começando uma nova série no canal que se chama Como Funciona. E para inaugurar essa série, vou explicar para vocês como funciona um rally. Você sabe o que é um rally? Caso você não saiba, eu explico para você. Rally é uma modalidade de competição automobilística disputada em vias públicas ou privadas com veículos de produção modificados ou especiais como picape, caminhões, motos e automóveis convencionais, tendo como diferencial por não ser disputado em pistas, mas sim em um formato de ponto a ponto. Então, isso daí é basicamente um resumo do que é um rally para você ficar por dentro, beleza? Mas agora que você já sabe o que é um rally, como ele funciona? Então vamos do começo. Existem alguns tipos de competições de rally, como o rally de regularidade, rally de velocidade e o rally cross country. Lembrando, galera, que aqui nesse vídeo eu vou estar falando exclusivamente sobre motos, beleza? Mas então, no rally de regularidade, o que importa não é a velocidade, mas sim a administração do tempo e navegação. O foco é a precisão, cada décimo de segundo conta. Além disso, o piloto tem que ficar de olho em uma série de detalhes, como carregar os trechos da prova no equipamento de navegação, sincronizar com o relógio da prova, passar a planilha para tentar identificar as pegadinhas que o organizador preparou, ajustar os equipamentos na moto e ficar pronto para o que der e vier. Já no rally de velocidade, aí a gente tem como um grande exemplo o Rally Dakar, né? Que é uma prova de velocidade, resistência e navegação. E galera, essa parte de navegação para muitos é um bicho de 7 cabeças, e depois vocês vão entender o porquê, porque eu vou mostrar para vocês e vou explicar como é que funciona, beleza? Então, voltando ao assunto ali do Rally Dakar, Rally de velocidade, vamos voltar ali ao ponto agora explicando o porquê velocidade, né? Então, velocidade porque os pilotos partem de um ponto A para atingir o ponto B. Vence quem completar esse percurso chamado de especial no menor tempo. De resistência e navegação, porque as estradas, isso quando existem, né? Porque muitas provas aí, como por exemplo no Rally Dakar, são feitas no meio do desertão lá, no meio das dunas lá, bagulho bem louco. São difíceis e a navegação é traiçoeira. O tempo que vai contar para a classificação é aquele do trecho cronometrado, especial. Antes e depois da especial são os chamados deslocamentos, onde existem tempos mínimos a serem cumpridos e em geral são bem elásticos. Mas se não forem respeitados, né, vão levar uma penalização bem casca grossa. E por último, mas não menos importante e igualmente divertido e desafiador, o Rally Cross Country. Já no Cross Country é um pouco mais diferente, não é de um ponto A a ponto B, é numa pista. Sendo que essa pista, ela pega desde parte de pista de motocross, pistas de veloterra, trilha com bastante atoleira, trilha rápida, trilha com areia, trilha com pedra, pega de tudo. E também no cross country não se larga um piloto de cada vez com intervalo de tempo. Se largam ali entre 6 a 10 pilotos simultaneamente. Mas beleza, agora que a gente já fez um resumão aí sobre cada modalidade do rally, vamos falar sobre as motos agora, sobre as motos e os equipamentos das motos. E eu vou usar como exemplo a KTM 450 réplica do Rally Dakar. Essa com certeza é uma moto que você não vai achar nas concessionárias da KTM em lugar nenhum do mundo. A compra deve ser feita diretamente com a fábrica, e se tu quiser uma motinho dessa aí, tu vai ter que desembolsar aí uns 33 mil dólares. Usada tem uma aqui em Santa Catarina, fica até perto de onde eu moro. O cara tá pedindo 150 mil reais. A moto vem com 2 motores, né, o que tá na moto, e mais um motor reserva. É exatamente a KTM 450 réplica do Rally Dakar. É uma moto bem cara. Então, a moto, por ter sido feita exclusivamente pro Rally, a KTM adotou soluções únicas e compartilha pouquíssimas peças com as irmãs de enduro de produção normal e as KTM ZXC 450. E o que mais chama atenção no modelo é o quadro formado por uma dupla trave superior formada por uma treliça, e só. Não há berço inferior nem subquadro. O responsável pela estrutura traseira é o tanque posterior moldado em composto plástico que comporta 16 litros. Os dois tanques dianteiros carregam 8 litros cada
e ocupam basicamente as laterais da moto, igual na KTM 990, 950. Na parte central fica o filtro de ar, bem elevado, o mais longe possível das águas dos riachos. É o mesmo esquema das KTMs 950 e 990. E quem já teve a oportunidade de ver uma desmontada, sabe como é que é. As KTMs grandes aí, as Big Trail, tem 2 tanques também. Cada tanque aí tem 11 litros cada um, e é um de cada lado. Mas sempre que o cara vai abastecer, o frentista vem e pergunta: é 2 tanques? Voltando ao assunto da KTM de rally. Boa parte da moto pode ser desmontada somente com as mãos ou com pouquíssimas ferramentas se tem acesso às partes vitais em pouco tempo, o que é fundamental em qualquer emergência. O banco, por exemplo, pode ser retirado em cerca de 2 segundos. O quadro específico para o rally trouxe soluções inovadoras em relação às motos de enduro, como por exemplo a fixação da balança traseira. A ausência do berço inferior liberou espaço para o reservatório de água de emergência e uma caixa de ferramentas. Então, galera, nesse quesito aí, é curioso o lance ali da água de emergência. Algumas motos da Honda têm essa água de emergência localizada na balança da moto. São ali mais ou menos 3 litros de água. E na KTM fica debaixo do motor, ali entre o motor e o protetor de cárter. São mais ou menos aí também 3 litros de água. E para que serve essa água? Caso o piloto se perca, demore para chegar socorro, o cara vai ter ali 3 litros de água para ficar tranquilo. E a caixa de ferramentas, né? Se acontecer alguma coisa, o cara pode se virar aí no meio do rally. As suspensões são White Power ou WP para os íntimos, né? Com tubos de 48 mm na frente e um amortecedor único com link atrás. No amortecedor traseiro, o reservatório de expansão de nitrogênio fica na horizontal, embaixo do banco. Obviamente, tudo já preparado de acordo com o peso da motocicleta, que pode ultrapassar os 170 kg com todos os reservatórios cheios. Ou seja, a moto fica bem pesada aí, galera. Agora vamos falar aí um pouco do motor dessa moto. Basicamente, a engenharia pegou o motor da moto de cross e modificou para as exigências do rally. Além das faixas de potência e torque otimizadas, trabalhou-se na durabilidade que em uma competição de vários dias e dezenas de milhares de quilômetros exige. A capacidade de óleo subiu para mais de 2 litros. São 2 bombas de óleo para lubrificação, mais uma terceira que envia o lubrificante para um radiador logo abaixo dos faróis. O radiador de água King Size, ou seja, como as camas King Size, é um grande radiador de água. Uma única peça maior do que os 2 normalmente encontrados nas motos de enduro. A relação de marchas é bem longa, o que possibilita ultrapassar os 170 km por hora nos retões. E o escapamento é um belo e caríssimo Akrapovic. Mas se você tem grana para ter uma moto dessas, né, meu amigo? Então um escape desse vai ser o menor dos seus problemas. Então essa é a moto que a KTM usa no Rally Dakar. Então agora que eu já expliquei para vocês como é que funciona o Rally e como que é a moto de Rally, eu vou explicar para vocês como é que funciona a navegação de uma moto de Rally, onde que quem faz essa navegação é o próprio piloto e tudo de modo manual. Então galera, aí como vocês podem ver, essa é a visão que um piloto de Rally de moto tem. Na parte superior aí do painel podemos ver 2 relógios. O da esquerda é um odômetro parcial para os trechos cronometrados. Os botões à esquerda fazem a correção, podendo-se corrigir qualquer variação, adiantando-se ou atrasando-se em 10 metros. E à direita temos um GPS. Agora abaixo temos o Roadbook, que é a planilha com a referência da prova. Ela informa a direção a seguir e alerta sobre erosões, rios, pedras, pontes precárias e outras dificuldades do percurso. Portanto, saber navegar é fundamental para não se perder e nem se acidentar. Logo abaixo temos outro odômetro, que informa o total percorrido no dia como referência entre as especiais e os deslocamentos. Vemos nos punhos do guidão um conjunto de 3 botões em cada lado. É o controle de ajuste de quilômetros dos odômetros, que pode ser feito sem tirar a mão dos comandos. Agora imagina, cara, controlar tudo isso e ainda ter que andar forte, concentrar-se para não perder a referência e nem aliviar a mão para fazer um bom tempo. É
É isso que é uma prova de rally, é isso que é ser um piloto de rally. Mas lembrando que isso é só o mastigado básico, porque tem muito mais coisas envolvidas do que isso daí que eu expliquei para vocês. Isso daí é só o básico, básico, básico mesmo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like maroto. Se não é inscrito do canal, se inscreva e comenta aí se gostou do assunto. Que se vocês gostaram do assunto e quiserem mais coisas desse tipo, é só colocar aí no comentário que eu trago para vocês. Beleza, galera? Valeu, até a próxima!